filma, que beleza, ó pra você ver. Bem pessoal, eu vou filmar porque eu não sei se tá filmando, não sei se tá filmando, não tá filmando, tá filmando. Tá filmando, gente. Eu tô tentando arrumar alguns ajustes aí. Bem pessoal, vamos lá. Tô de volta aí, fiquei um tempo fora porque eu tava mexendo com alguns projetos, diversos projetos. Inclusive aqui, ó, pra vocês verem algumas brincadeirinhas aí, ó. Esse é um dos projetos que eu estava trabalhando, é um circuito step-up, é um conversorzinho microcontrolado para elevação de energia. No caso, você utiliza baterias de 6 volts, transforma em 12, 24, 36, 48. Estava trabalhando para entender um pouquinho como é que funciona esse circuito, dimensionamento, corrente e tudo mais. A ideia era um projeto para poder ser utilizado para flexibilizar projetos que precisam de baterias. Então fiquei um tempo aí afastado porque eu estava estudando esse tipo de tecnologia de conversão e para entender um pouquinho o processo de inversão senoidal, não senoidal, semi-senoidal, circuitos ponte completa, meia ponte. E nesse meio tempo, infelizmente, eu fiquei muito ocupado e acabei não gravando uma série de vídeos aí que eu gostaria de ter feito, mas aí estamos de volta. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho dessas tecnologias que eu venho estudando, até para entender um pouquinho como é que está o contexto atual. E eu descobri que o processo de conversão de energia está muito aquecido no mercado, principalmente com essas ideias de trabalhar com sistemas on-grid, off-grid, para alimentações com sistemas solares e eólicos, que têm sido propostos para o mercado de fornecimento de energia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na Europa já tem sido feito um trabalho muito grande com sistemas on-grid e off-grid, por conta da grande utilização de sistemas fotovoltaicos e eólicos, por conta principalmente da União Europeia, que tem uma grande escassez de fontes alternativas de energia, no caso da hídrica. Então, geralmente lá é utilizado termoelétrica e outros tipos de tecnologia. Então, as energias alternativas acabam sendo algo muito buscado. E os conversores de energia para isso, eles são muito procurados por conta de tornar uma flexibilidade maior para se converter energias em patamares diferentes. Por exemplo, eu consigo, por exemplo, com um patamar contínuo de uma bateria, converter para sinais senoidais em frequências distintas, dependendo da aplicação, por exemplo, para 50 ou 60 Hz. Outras aplicações, por exemplo, eu consigo converter, por exemplo, energias de patamares, por exemplo, de 6 ou 12 volts para 36 ou 48 volts, por exemplo, e um processo inverso também. Então, eu consigo pegar, por exemplo, 48 volts e converter para 12. Aonde que se utiliza isso? Por exemplo, sistemas de painel solar. É possível fazer associações de painéis solares para se coletar do painel solar 48 volts. Em alguns casos eu posso converter esses 48 volts para carregar um banco de baterias de 12 volts. Em outros casos é possível coletar esses 48 volts e para o processo de circuitos de inversão, como esse que eu apresentei para vocês, é possível transformar 48 volts para 200 volts, para 150 volts e fazer um processo de inversão, que é transformar um sinal contínuo em sinal alternado e assim ter uma tensão parecida com a da rede elétrica. Isso porque a grande maioria dos equipamentos ele é preparado para trabalhar com tensões alternadas. Nada impede de você utilizar um equipamento, por exemplo, de tensão contínua, por exemplo, um computador de 12 volts, por exemplo, contínuo, e pegar esse sinal 48 volts e transformar ele num sinal de 20 volts contínuo. É possível, é totalmente plausível. Então eu venho estudando esses processos de conversão até para ajudar a orientar o pessoal do mercado quando vem me questionar na seguinte hipótese: o meu equipamento ele é de, por exemplo, 12 volts ou 12,5 volts ou 24 volts. Eu posso colocar qualquer tipo de fonte de alimentação, qualquer tipo de conversor ou inversor para alimentar ele? Eu sempre alerto, pessoal, cuidado. É possível utilizar conversores de mercado, mas tem que se atentar ao quesito de segurança. Eu sempre falo para vocês que
a segurança elétrica e a segurança, os atributos de segurança do equipamento, eles fazem muita diferença. Então, tomem cuidado com isso. Isso vem trazer um grau de atenção maior, no sentido de que é um equipamento que você vai colocar na rede elétrica, então ele vai comunicar com uma rede de muita potência, então tem que ter um aparato eletrônico e elétrico para proteger você disso. Outro detalhe que é interessante nesse estudo que eu fui fazendo com esse intervalo que eu tive aí de estudos, foi que eu percebi que é possível não só ficar apegado aos circuitos analógicos de conversão. É possível com circuitos microcontrolados e microprocessados fazer um processo de controle, um sistema de controle programável, em que você tem um conversor muito mais flexível, onde você pode lançar vários cenários diferentes de conversão. Por exemplo, com esse circuito que eu apresentei para vocês aqui, eu consigo converter, por exemplo, de 6 volts para 12, para 24, para 36 volts, até 48 volts é possível com algumas adequações de componentes. E a beleza de se trabalhar dessa forma é que você consegue trabalhar com vários tipos de potências diferentes. Então, o mesmo processo de controle pode ser aplicado para equipamentos, por exemplo, que converte 50 watts, 60 watts, 100 watts, 500 watts, 1000 watts, 5000 watts. Ele é possível de ser utilizado com a atenção de que você tem que mudar alguns componentes, no caso um circuito LCR, onde você tem a associação de impedâncias, indutâncias e capacitâncias para conversão, mas é um circuito muito flexível e você pode fazer o processo inverso também. Em algumas situações você pode utilizar, por exemplo, o processo de reduzir tensão ou aumentar a tensão. É muito bacana mesmo. Quem tiver curiosidade, se quiser, me mande uma mensagem que eu posso orientar um pouquinho mais como é feito isso e como vocês podem buscar tipos de tecnologias que podem auxiliar isso. É muito interessante, pessoal, e eu falo para vocês, 99,9% dos equipamentos, eles daqui a um tempo vão ter a demanda necessária de conversão de energia para fazer isso aí. Então, fiquem atentos. Daqui a pouco a gente filma mais algumas coisas. Eu estou envolvido com uma série de projetos agora com circuitos eletrônicos, com softwares para soluções em engenharia de teste e automação de processos. E tendo novidades eu vou trazendo para vocês aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.